Vinde, Espírito Santo, apodera-te de todo o meu ser, concede-me teus dons, para que eu possa compreender, amar e viver a palavra do Filho de Deus humanado, que é trazida pelo evangelista São Mateus, capítulo 16, dos versos 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus, lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que deveria ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, a sós com os seus discípulos, perguntou: quem é o Filho do Homem? No dizer do povo. Quem é o Salvador? Quem é o Messias? Quem é, afim, aqueles que vai fazer toda a diferença? Uns disseram é isso, outros é aquilo. É como nós hoje. Achamos que ideologias, achamos que partidos, achamos que novidades, achamos que progresso é a resposta. Mas Jesus perguntou: escuta, e vocês? Quem pensam que é o Filho do Homem? Quem vocês acham? Quem vocês pensam? Será que nós sabemos responder? Ou ficaremos calados? E Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aqui vem algo muito importante. Jesus olhando para
para Pedro e dizendo: tu és feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi nenhum ser humano que te disse isso, nem a tua própria cabecinha, mas meu Pai que está no céu é que te revelou isto. E a palavra diz que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor e com isso dizendo é o Salvador, se não for pela força, pela revelação do Espírito Santo. É somente o Espírito Santo que revela a verdade. E a verdade é a pessoa de Jesus Cristo. Ele veio trazer a revelação daquilo que está no eterno, porque o homem não pode alcançar o eterno. Porque vivemos num mundo onde tudo começa e tudo acaba. E o eterno é eterno. Jesus Cristo veio revelar o eterno para nós. Veio trazer toda a novidade do eterno. Veio trazer o coração do Pai, para que todo aquele que o aceitar possa ter a vida eterna, participar e pertencer à família divina. Que maravilhoso se Jesus pudesse olhar para nós e dizer: não foi a carne, nem o sangue, nem uma pessoa que te revelou isso, mas meu Espírito te revelou que eu sou o Messias, que eu sou o Filho de Deus. E Pedro sentiu-se altamente honrado com isso. E quando Jesus começa a falar de sua paixão e morte que se aproxima, Pedro o chamou à parte e o repreendeu. Não permita que isso te aconteça. Porque Jesus chama Pedro de Satanás. Porque Satanás é sempre contrário aos planos e à vontade de Deus. E Pedro, naquele momento, apesar de seu entusiasmo, apesar de tudo, estava contrariando os desígnios de Deus Pai sobre seu Filho Jesus Cristo. A opção do Pai, do Filho e do Espírito Santo era morrer na cruz, como homem, o Filho de Deus humanado, para expiar, para pagar a nossa dívida para com o Pai. Em Jesus Cristo acontece a justificação da família humana diante do Pai. Mas somente é justificado aquele que aceita, crê e vive a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Que não nos aconteça de fazermos o papel de Satanás, contrariando a vontade, os desígnios de Deus sobre a nossa vida, e que não façamos interferências na vida daqueles que querem viver a verdade de Deus, a palavra de Deus e a sua vocação e missão que Deus lhes conferiu desde toda a eternidade. Que não nos aconteça sermos Satanás na vida de ninguém e que não permitamos também que ele possa nos tirar do caminho que Deus traçou para nós, para que cheguemos à vida eterna juntamente com seu único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.